Olá pessoal, vamos começar a nossa segunda videoaula, certo? Do curso de técnico de mecatrônica, programação 1. A gente vai ver o que? Instruções primitivas, estruturas de controle, que são as tomadas de decisões, e as estruturas de repetição, tá? Instruções primitivas são os dispositivos de entrada, os dispositivos de saída. O que é, né? É como dar entrada no sistema, no que a gente quer e como a gente vai mostrar essa resposta. Tá? Sintaxe, a gente tem que prestar atenção. É a forma como os comandos devem ser escritos a fim de que possam ser entendidos pelo tradutor de programas. A violação a esta regra, as regras sintáticas, é considerado um erro sujeito à pena de não reconhecimento por parte do tradutor. É como na nossa língua portuguesa. Quando você escreve errado, você pode correr o risco de que a pessoa que está escutando a mensagem não entenda. Tá? Com a programação ainda é mais detalhada. Se eu trocar uma letra, o tradutor, que é o programa que vai ler o que eu estou escrevendo e passar para o código que o computador entende, não vai saber o que é e vai parar dizendo que não reconhece aquela instrução. Um erro a semântica é o significado, ou seja, é o conjunto de ações que serão exercidas pelo computador durante a execução de um comando. Tá? A semântica tem a ver com a pontuação na língua portuguesa. Se você não pontuar, ele não vai ser bem compreendido. No caso da programação, a gente tem comandos, a gente tem estruturas que necessitam de informações extras, né? Tem o comando, ele precisa de algumas informações. Se eu não colocar essas informações de forma correta, ele não vai estar conseguindo executar as ações. O bloco de instrução é uma definição básica. O bloco apresenta o início e o término de um conjunto de instruções que serão executadas em sequência. A gente tem aí alguns exemplos, a definição de um lado e o exemplo do outro, né? A declaração de variáveis, que é um bloco onde a gente vai fazer a declaração das variáveis, o início e fim. E entre o início e fim, eu tenho as instruções que serão executadas no programa. Vamos ver o exemplo de algoritmo raízes. A gente tem a declaração das variáveis, delta, x1, x2, a, b e c do tipo real. Tá? Logo depois tem a palavra início, então A recebe 2. Está vendo aí a setinha indicando a atribuição. B recebe 4, C recebe 3. Delta passa a receber SQR, que é o comando para calcular a raiz quadrada, de B menos 4 vezes A vezes C. Observe aí a colocação dos operadores. X1 recebe menos B mais a raiz quadrada de delta dividido por 2A. E X2 recebe menos B menos a raiz quadrada de delta sobre 2A, que é a aplicação da equação de Bhaskara. Nesse momento a gente só tem o quê? A entrada e o processamento. Tá? Só para demonstrar como é essa questão do bloco de instrução. Ele é bem definido, o início e o fim dele. Vamos então para as estruturas de controle. A primeira estrutura de controle que a gente vai ver é a estrutura de decisão simples. Ele usa o comando se, finalizando com o fim se. O que é isso? O se é como lá no português, é uma condição. Se isso acontecer, então eu posso fazer aquilo. Né? Novamente, levando lá para a nossa vida, a gente vai pedir alguma coisa para os pais e os pais dizem, você já fez isso? Se tiver arrumada a cama, por exemplo, você pode ir. Se não, você não vai. É assim? A gente vai pedir, eu quero ir para a casa do colega, já arrumou a cama? Se sim, vai. Não é assim que a mamãe diz? Pois é, aqui também é assim. O computador entende dessa forma, ele vai lá, se avalia uma condição, se é verdadeira ou falsa, então, se a condição for verdadeira, ele executa as instruções que estão em sequência até achar a condição do fim do se. E depois ele volta, certo, a seguir o fluxo normal do programa. Simplesmente isso. Não tem, ele só vai entrar naquelas, vai fazer alguma coisa que seja uma exceção. Tá? A outra estrutura é de decisão composta. Decisão composta é o que é? É quando eu tenho duas possibilidades.
algo para o verdadeiro e algo para o falso. Na primeira condição, eu não tinha nada para o falso, eu simplesmente entrava e fazia alguma coisa caso acontecesse uma condição excepcional. Agora não, agora vai ser bem definido. Se a condição for satisfeita, então eu vou seguir as instruções da condição verdadeira. Se não, eu vou seguir as instruções para a condição se for falsa. E depois eu tenho o fim do se. Novamente voltando, a mamãe pede, a gente pede para a mãe, você já arrumou o quarto? Se sim, vai brincar. Se não, volta e vai arrumar o quarto, não é assim? Simples dessa forma. A gente tem um algoritmo para o ímpar para demonstrar, né? Vamos lá, eu declarei uma variável x do tipo inteiro, início do bloco, né? Leia x, olha, dispositivo de entrada, ó, escreva, é de saída, e leia é de entrada. Escreva, entre com um número, então, ele está mostrando, está saindo a informação para que você saiba o que é para fazer. Leia x, né? Ele está pegando o valor, pedindo, você vai digitar o valor, ele vai ler aquele valor e atribuir para a variável x de imediato por causa do comando. Se x mod 2 igual a 0, é o teste que ele está fazendo. Eu falei para vocês que lá o mod, né, vai dizer o quê? Vai dizer o resto de uma divisão. Então ele vai ver se o resto da divisão de x por 2 for igual a 0, é porque ele é par. Então ele escreve x é par. Se não for 0, se for diferente de 0, ele entra na segunda condição e escreve x é ímpar. Fim do se, escreve fim do algoritmo e finaliza o bloco. Estrutura de decisão de múltipla escolha. Bem, como na vida, nem sempre é tão simples, né? Só um sim ou não. Às vezes a gente tem outras opções, tá? Então, para que isso aconteça, existe o comando caso. O que é isso? Caso já tenha feito isso, caso tenha feito aquilo, né? Então, como na nossa vida, a gente vai seguir, por exemplo, hoje é muito comum a gente ter sorteios pela internet. Não, você tem alguns critérios para fazer. Você só concorre se tiver feito tudo, não é isso? Então, caso tenha feito só a primeira, ainda não concorre porque está faltando. Caso tenha feito a primeira e a segunda condição, você também não concorre porque ainda está faltando, certo? É uma coisa mais ou menos parecida, só que cada caso determina uma instrução a ser seguida. Vamos como no exemplo aqui ao lado, o algoritmo calculadora. Para a gente entender o caso, é melhor a gente ir logo para uma definição prática. Quando eu vou fazer uma calculadora, eu tenho as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá? Então, no programa, durante a execução, eu tenho o operador, que está ali demonstrado que é do tipo caractere, que vai receber a operação. E dependendo desse sinal, ele vai fazer a conta apropriada. Por exemplo, eu coloquei os operadores, os operandos, né? O operador 1, o operador 2. E disse que eu quero fazer uma adição, o que é que o caso faz? Ele vai lá, olha o operador, olha a operação que eu escolhi. E daí ele vai lá, é adição? Ele executa a adição e atribui ao resultado. Se por acaso eu apertar qualquer botão que não seja uma das operações básicas, eu tenho que ter aquele caso contrário, que ele vai dizer que eu peguei uma opção inválida. Tá? Continua a descrição e escreve o resultado ao final. Então, o caso ele serve para isso, quando eu tenho mais de uma possibilidade de escolha. Mais de duas, no caso, né? Porque se eu tiver só uma, eu uso o se. Se eu tiver duas, eu também uso se, então. E se eu tiver 3, eu vou utilizar o caso. Mas tem um detalhe. Eu só posso utilizar o caso se o valor que eu for avaliar for inteiro ou caractere. De outra forma, não dá. As estruturas de repetição. Estrutura de repetição são chamadas de loop, tá? Só ficam voltando, ficam realizando aquela ação por um determinado momento. Estrutura de repetição para um número definido de repetições, né, e teste no início.
fica meio assim, a gente falando, né? O que é isso? Explicando. Ela vai fazer uma determinada ação, dependendo da quantidade de vezes que o teste no início disser. Tá? Vamos lá. A estrutura enquanto, por exemplo. Enquanto for verdade alguma coisa, ele vai ficar repetindo, certo? Por exemplo, enquanto eu tiver menos de 12 anos, eu só vou pagar meia no cinema. Né? Vamos entender com uma coisa mais prática, né? E cinema todo mundo gosta. E enquanto tem menos de 12, paga meia, tranquilo ali. Só tem que provar que tem menos de 12. Certo? Então, tenho menos de 12, continuo pagando meia. Tenho menos de 12, continuo pagando meia. Tenho 13, não vou pagar mais meia. Certo? Então, olha, o enquanto é isso. Ele fica testando. Enquanto aquele valor do teste for verdadeiro, ele faz as instruções que estão dentro do enquanto. Vamos aqui ao exemplo. Né? O exemplo soma média 100. O que é isso? Ele vai fazer a média dos 100 primeiros números, tá? De 100 números. 100 primeiros de 100 números. Tá? Então vamos lá. Enquanto o contador for menor que 100, o que é esse contador? Esse contador é uma variável que é inteira, que vai servir para fazer a contagem das interações. Tá? Então, contador menor que 100, faça. Escreva um valor, leia o valor, soma o valor com o valor que ele já tem. Ó. Soma, recebe soma mais o valor. E depois eu vou fazer uma coisa que é incrementar o contador, porque senão eu não vou sair do contador 1. Tá? Então, contador mais 1, para que eu leia o próximo número. Isso vai ser repetido, ó, vai ficar nessa repetição 100 vezes. Quando eu contar contador, recebe contador mais 1 e der 101, e ele vai lá testar, não é mais menor do que 100. Na verdade, o próprio 100 não é menor do que 100, né? Então, deu 100, ele vai sair dessa repetição, vai fazer a média, né? E vai mostrar, vai escrever o quanto foi a soma e quanto foi a média. Mas o que a gente tem que levar aqui a avaliar é justamente essa repetição, o enquanto. Enquanto o teste for verdadeiro, ó, enquanto o contador for menor do que 100, ele foi fazendo, né, a volta, foi fazendo o loop, que é aquela história de ir e voltar, tá certo? Temos também a instrução repita. A repita, ela aparece com enquanto. Parece, só que o teste, ó, enquanto o teste do enquanto está aqui em cima, enquanto o valor booleano, enquanto o teste for ali, tá bom? O repita, o valor, o teste está embaixo, ó. Repita, tem as instruções a serem feitas até o valor booleano, ou seja, até o valor do teste, certo? Então ele vai fazer o que? Qual é a diferença? A diferença é que o repita, ele força pelo menos uma entrada. Uma entrada onde? No loop, tá? O enquanto, se por acaso eu já começar, eu errei na minha lógica e já coloquei o contador como 100, ele não vai fazer a interação nenhuma vez. E o repita, ele entra pelo menos uma vez, porque o teste só é feito ao final. Vamos ver aí somas ímpares. Repita, olha só, se o número mod 2 for igual a 1, então ele vai somar o valor de número com o valor da soma que está guardada. Tá bom? Já estou começando até aí, ó, a juntar estruturas, né? O repita e o se. Eu tenho uma estrutura de repetição e uma estrutura, né, de condicional. Olha aí, número recebe número mais 1. E ele vai repetir isso até que o número seja maior que 100. Ou seja, se por acaso eu tiver começado com um número igual a 100, ele vai fazer uma vez, vai ver que o número já é maior do que 100, porque é o próprio 100, tá? E já vai sair. Então, pelo menos uma vez ele fez essa interação. Mas a gente vai controlar direitinho e vamos dizer que ele vai começar com 0. Então, ele vai entrar uma vez, passa a ser 1, passa a ser 2, passa a ser, até ser 100. Quando ele for 100, ele sai e escreve a soma dos números ímpares. Por quê? Porque eu tenho um teste dentro do repita para saber se o número mod 2 é 1. A estrutura para. Bem, a estrutura para, a diferença básica dela para as outras duas é porque ela tem uma condição na sua própria definição que diz quantas vezes eu vou fazer aquela interação. Por exemplo, ó, para, variável de controle,
de o início, determina o início até o fim e tem uma estrutura, um pedaço do comando que é o passo. O passo ele vai dizer como ele vai incrementar, tá? As instruções e o fim do para. Vamos ver o exemplo para entender. Para, olha aí, a variável de controle num de 1 até 100. Então, num é a variável de controle que está declarada no bloco ali, ó, num é tipo inteiro, vai de 1 até 100 e vai incrementando de 2 a 2. Ou seja, ele começa em 1, depois ele passa para 3, depois ele passa para 5, depois ele passa para 7 e assim vai. E tem o nome faça, está mandando fazer. Então ele vai ter as estruturas, os comandos dentro do para, vai fazer um teste novamente, é parecido com o anterior. Ele vai somar quem for ímpar. Fim do se, fim do para. Só que aí eu não me preocupo, olha, em estar fazendo o controle, ó. No repita e no enquanto eu tenho, ó, contador recebe contador mais 1. Depois eu tenho num recebe num mais 1. Já no para, eu não tenho essa parte. Quem faz o incremento desse num, que vai dizer quantas vezes eu vou fazer, é o próprio para. Ele automaticamente faz esse controle para mim. Tá? Um resumo da aula, a gente vai conhecer como utilizar os comandos de entrada e saída de dados, conhece como a organização lógica através de fluxo do código, conhecer as características das estruturas de decisão simples, conhecemos as características das estruturas de decisão composta, as características da estrutura de repetição, né, e entendemos como funciona as estruturas de repetição, enquanto, repita e para. Tá bom? As referências continuam sendo a lógica de programação do ETEC, a lógica de programação da Pearson, do André Luiz e do Henri Frederico, e a apostila de curso básico de lógica da Unicamp. Aqui a gente encerra a nossa segunda videoaula. Continue estudando e vendo essas definições que são muito importantes.